E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente prossegue aqui com nossos estudos históricos, entrando agora, né, na Grécia Antiga, né, um momento de ímpar nos estudos dos povos da antiguidade, porque os gregos nos influenciaram de maneira direta, né, já que fomos colonizados por portugueses e através dos portugueses o pensamento grego chega até nós hoje, né? Chegou até nós hoje lá no início da colonização, né? Conceitos que surgem na Grécia Antiga, como por exemplo a democracia, né? Eles vão sendo lapidados ao longo dos anos e hoje nós vivemos um regime democrático. E esse tipo de governo tem sua origem na Grécia Antiga. A filosofia que a gente estuda, né, também tem o seu pezinho ali na Grécia Antiga, né, a filosofia é, ocidental. Lembrando que existem outras filosofias, as filosofias orientais, enfim, mas a filosofia ocidental tem ali sua raiz na Grécia Antiga e chega até nós através do português e a gente estuda até hoje, né? Falamos de caras como Platão, Aristóteles, Sócrates, né? São todos gregos antigos aí. Formação do mundo grego. Aqui a gente vai tratar da periodização da história da Grécia Antiga. No primeiro período aqui, que é o período micênico, ou aqui, ó, creto-micênica, né? A origem da civilização creto-micênica. Depois nós vamos falar dos outros períodos, beleza? O homérico, o arcaico, o clássico e a derrocada aí da cultura grega, né, no período helenístico do mundo grego, né? Só que lembrando o seguinte, a Grécia vai se desarticular, mas os macedônios que vão ocupar a região, né, Alexandre o Grande, ele vai ser um grande apaixonado pela Grécia. Os romanos vão ter influência da Grécia Antiga. Quando a gente falar de Renascimento, né, depois da Idade Média, a gente vai falar de Grécia Antiga, de Roma Antiga, beleza? Então vamos aqui, ó. Micênico, século 17 e século 12 antes de Cristo. Lembrando, né, a periodização, as datas antes de Cristo, elas são decrescentes até o ano 1, que é quando tem o nascimento de Cristo e depois passa a ser crescente novamente, né? Então não fiquem confusos de verem os números regredindo aqui. Vamos lá. Período micênico. Migração e assentamento de povos como os aqueus, fundação da cidade de Micenas. Né? São povos de origem indo-europeia que vão ocupar o que a gente hoje chama de Grécia, né? Vão ocupar a região. Os aqueus, os, os dórios, os jônios, enfim, diversos povos vão entrar ali na região. Vamos falar especificamente de alguns também. Período homérico, né? Tem aí sua origem, né? Tem um nome, uma homenagem a Homero, que escreveu Ilíada e a Odisseia, né? Fundamental aí na cosmologia e no entendimento da cultura grega. Novas populações invadindo a Grécia, fim do mundo micênico e a formação de novas comunidades. Aí aqui tem algumas características do período homérico. É chamado de homérico por conta das principais fontes escritas sobre este período, que são Ilíada e Odisseia, obras atribuídas a Homero. O Ilíada trata a guerra de Troia, e a Odisseia narra a volta do herói Ulisses, né, depois da conquista da cidade de Troia. Beleza? Vamos lá. Arcaico. Formação da polis. Isso aqui é extremamente importante para a nossa aula de Grécia Antiga, porque a gente vai falar o tempo inteiro de polis e cidades-estados, né? As cidades-estados ou a polis são cidades independentes, mas elas continuam sendo Grécia, né? Por exemplo, a gente vai falar muito em duas cidades-estados, Atenas e Esparta. Ambas são muito diferentes uma das outras, mas as pessoas que vivem nessas cidades são gregos,
mesmo tendo leis e modo de governo diferentes. Beleza? Continuando. Colonização grega em outras regiões. Realização dos primeiros Jogos Olímpicos. Olha os Jogos Olímpicos aqui. Outras características do período arcaico. Formar as cidades-estados. Expansão do mundo grego nas regiões próximas. Beleza? Período clássico. Consolidação da polis. Guerras greco-pérsicas. Desenvolvimento da democracia. É um momento aqui de conflito, né, no mundo grego. Nós vamos ter algumas guerras aí, as guerras pérsicas, também chamadas de guerras médicas. Vamos ter conflitos que vão desencadear aí a disputa das cidades-estados. A gente vai falar bastante, isso aí é um período que a gente foca bastante no estudo da Grécia, beleza? Período de maior brilho da civilização grega. Atenas e Esparta, e as duas grandes cidades-estados, viveram seu apogeu, e os gregos envolveram-se em guerras prolongadas. Vamos lá. Helenístico. Crise da polis grega e domínio da Macedônia. Aqui é o declínio, né, da civilização grega, aí, onde outra civilização, né, a Macedônia, vai dominar o território que a gente chama de Grécia. Período em que a Grécia foi conquistada pela Macedônia, as trocas culturais entre os gregos e os orientais deram origem à cultura helenística. Beleza? Vamos lá. Formação do mundo grego. A região onde se desenvolveu a civilização da Grécia Antiga era chamada de Hélade. Ou seja, essa região aqui do Mar Egeu, aqui o Mar Egeu, era chamada de Hélade. Beleza? E os habitantes, as pessoas que viviam na Hélade, eram chamados de helenos. Logo, heleno pode ser entendido também como grego. Tranquilo? Os gregos desenvolveram a agricultura nas encostas das montanhas e a navegação. Veja o seguinte, aqui é onde está a cidade de Micenas. Beleza? É uma região aqui com um relevo muito acidentado, né? Logo, a agricultura deveria ser cultivada nas encostas das montanhas. Com isso, os helenos eles vão cultivar em algumas áreas e vão ser ótimos navegadores. Então, eles vão explorar muito bem o Mar Egeu e, depois de um momento, outras partes do Mar Jônico e Mediterrâneo. Beleza? Tranquilo? Eles vão se espalhar, nós vamos falar aí das chamadas diásporas. Beleza? Vamos lá. No século 20 e 12 a.C., chegaram diversos povos de origem indo-europeia: aqueus, jônios, eólios e dórios. Tranquilo? Tá aqui, ó, marcadinho aqui no mapa. Eólios, parte verde. Jônios, parte amarela. E dórios, essa parte que tá listradinha aqui de vermelho. Beleza? Vinto, aqueus, essa parte aqui de vermelha, e dórios, essa parte aqui onde está escrito Esparta. Tranquilo? Beleza? Esses povos formaram diversos núcleos urbanos. Os aqueus formaram Micenas. Os jônios formaram Atenas. Os eólios vão formar a cidade de Tebas. Tranquilo? E os jônios vão formar ali a cidade os dórios vão formar ali a cidade de Esparta, né? Os jônios formaram a cidade de Atenas. Tranquilo? Esses povos formaram diversos núcleos urbanos. Aqui, ó. Beleza? Os aqueus, no século XV, iniciaram um processo de expansão, conquistando inclusive a ilha de Creta. Vejam aqui, ó, no Mar Egeu, os aqueus vão sair de Micenas e vão ocupar a região de Creta, que é uma ilha. Isso aqui vai dar origem à chamada civilização
cretomicênica, que é importante também para a aula de hoje. Beleza? Ó, originando a chamada civilização cretomicênica. Os helenos, ou seja, os gregos, compartilhavam um sentimento de pertencimento a Hélade, ou seja, a essa região aqui. Como isso? Comprovados com costumes e tradições semelhantes. Ou seja, os povos que vão viver aqui no Mar Egeu, que vão formar o mundo grego antigo, vão adorar os mesmos deuses. Obviamente que uma cidade tem um deus, adora um deus diferente do outro, mas todos fazem parte aí do panteão dos deuses gregos. Né? Então eles vão ser politeístas, eles vão ter uma certa relação econômica. A gente vai ver, por exemplo, quando os persas invadirem a região, vai rolar uma união das cidades-estados aí para enfrentar o exército persa. Beleza? Tranquilo? E no mapa aqui de baixo, a gente vê o nome das regiões que os helenos ocupavam. Aqui, ó. Grécia Peninsular, essa região rosa. Grécia Insular, a região vermelha, formada aí pelas pequenas ilhas. Grécia Continental, ó, a verde. E a Grécia Oriental, a amarela. Beleza? Vamos lá. Civilização cretense. Lembrando aqui, ó, Creta, uma ilha. É considerada um dos grandes marcos do início do povoamento e desenvolvimento do mundo grego. A região de Creta, ela vai exercer um domínio, uma hegemonia na região, e essa hegemonia, esse domínio vai durar até que a civilização micênica, né, ocupe a região de Creta, e role aí a fusão de valores e costumes, gerando a civilização creto-micênica. Creta é muito famosa aí pelo mito, né, pela história do Minotauro. O Minotauro vivia em um labirinto em Creta. Nós vamos falar um pouco sobre essa mitologia, né, quando nós estivermos falando sobre cultura grega. Tranquilo? Os cretenses eram hegemônicos na região. Por quê? Creta era uma ilha e com isso ela conseguia navegar e manter relações com diversas regiões do Mar Egeu. Daí a supremacia de Creta na região. Os cretenses, por conta de uma grande repercussão econômica que eles tinham, né, grande fluxo econômico, eles chegaram a criar duas formas de escrita, a linear A e a linear B. Essa figura aqui de baixo, esse círculo, é um fragmento aí da escrita linear A e B. Até hoje não se conseguiu traduzir completamente, né, as imagens e as figuras que são aí a escrita dos cretenses, né? Ainda está em processo de estudo para decifrar o que os cretenses escreviam, né? Ainda não se tem não conseguiu se decifrar tudo completamente. A sociedade cretense era uma sociedade matriarcal. O que isso significa? Só por ser matriarcal, a civilização cretense é diferente da maioria das civilizações que nós estudamos. A maior parte das civilizações que nós falamos até agora, na verdade todas até agora, eram sociedades patriarcal, né? Sociedades aí guiadas pelo pai, pelo partner, pelo homem. Na sociedade cretense, a mulher, a fertilidade é que vão, digamos, predominar nos valores sociais. Então tem uma grande diferença da civilização cretense para as demais civilizações que nós falamos até agora.
Após a invasão dos indo-europeus, promoveu-se a mistura das organizações sociais e originou a civilização creto-micênica, né? Vamos voltar aqui rapidinho nesse mapa. Olha aqui, a galera saindo de Micenas e indo em direção a Creta. É o momento em que Micenas se mistura com Creta e se tem aí a chamada civilização creto-micênica. Tranquilo? Beleza? Formação das cidades-estados. Né? O mundo grego ele vai ser formado por diversas cidades-estados. Né? A Grécia vai ser formada basicamente, aí vão ter cerca de... Na verdade, vão ser mais de 100 cidades-estados. E o que é uma cidade-estado? Né? A gente vai falar que é o seguinte, que são cidades independentes, né, com suas próprias leis, com sua própria forma de governo, né, que pertencem todas ao mundo grego. Né? Elas vão ser muito diferentes entre elas, mas elas também vão ter semelhanças. Por exemplo, eles vão adorar os mesmos deuses, vão falar o mesmo idioma, ou seja, diversas cidades-estados vão formar o mundo grego. Ou seja, a Grécia vai ser basicamente a união dessas cidades-estados, beleza? Mas vamos entender um pouquinho como essas cidades-estados se formaram, beleza? Formação das cidades-estado, uma sociedade em expansão. Após o século 8 a.C., ocorre um aumento populacional na Grécia Antiga. Ou seja, a região que a gente chama de Grécia, a Grécia Antiga, começa a chegar mais pessoas ali, né? Ocorre uma migração para a região. Com isso, a população aumenta, mas a produção de alimentos não aumenta na mesma velocidade, o que vai gerar fome e procura por novas terras. Vamos aqui, ó. Levando ao aumento de consumo de alimentos. As terras de uso coletivo desaparecem. Ou seja, antes, na Grécia ali, existiam as terras comuns, onde as pessoas plantavam. Só que essas terras comuns, elas vão deixando de existir e começam a se concentrar na figura de outras pessoas, ou seja, as terras deixam de ser comuns, beleza? E a disputa por novas terras se intensificou. As disputas por terras fez com que os genos aqui a gente pode entender como unidade familiar, como um grupo familiar, com interesse comum se unissem. Desta forma surgiram as chamadas fátrias. Da união das fátrias originou-se as tribos e posteriormente as cidades-estado. Vamos aqui para o esqueminha que está aqui do lado. A gente tem os genos, que são unidades familiares, né, são grupos de família, que têm interesse comum. Ou seja, esses grupos se unem e vão gerar a fátria. Beleza? Vem aqui, ó, geno 1 e geno 2 se uniu, gerou aqui a fátria número 1. E assim vai seguindo. Tranquilo? Dessa fátria se une e surge a tribo. E a tribo, ela era liderada por uma figura chamada de Basileu. Tranquilo? Né? E esse Basileu vai gerar a Demos, que a gente vai falar disso quando estiver falando de Atenas, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o que acontece? As terras comuns estavam deixando de existir, começa a ocorrer uma concentração de terras, né? Os genos se unem com interesse comum e daí eles surgem a fátria, que vai originar a tribo, que tem a liderança do Baliseu, beleza? Que, por fim, gera aí a chamada cidade-estado. Vamos lá. Formação das cidades-estados. Apesar de possuírem diferença, as cidades-estados tinham alguma característica comum, tais como aí, ó, autonomia, que eu falei, elas pertencem à Grécia,
mas elas vão ser muito diferentes entre si. Cada um vai ter sua autonomia, sua forma de governo, suas leis. Tranquilo? O poder exercido por um líder chamado Basileu, falamos há pouco, e essa divisão aqui do espaço urbano também é uma característica comum das cidades-estado. O espaço urbano era dividido em três partes: a Acrópole, centro do poder político, religioso e militar; a Ágora, praça central, onde se reuniam os cidadãos; e a Haste, mercado, onde se realizavam o comércio. Olha aqui a figura do lado. A gente tem a Acrópole na parte mais alta da cidade, beleza? Acrópole. A gente vai ter a Ágora, que é a praça central. A gente, quando estiver falando de Grécia, a gente vai ver que a política se fazia aqui na Ágora. E a gente vai ter Haste, que é o mercado. Então, as cidades-estados vão ter basicamente essa configuração. Isso aqui vai se repetir em Atenas, em Esparta, em Tebas, né, em diversas cidades-estados. Tranquilo? Com a concentração de terras, a desigualdade se acentua. E vários pequenos proprietários tornaram-se escravos diante da impossibilidade de pagar suas dívidas. Aqui na Grécia Antiga existia uma coisa chamada escravidão por dívida. O que rola? Se você não consegue pagar a dívida que você tem, você se torna escravo. Então, pequenos proprietários que tinham pequenas produções, que tinham suas terras, né, não conseguem concorrer e não conseguem honrar suas dívidas. Eles perdem essas terras e acabam sendo escravizados. Beleza? Aí vem a escravidão por dívida. Isso mais à frente vai acabar em Atenas. Quando nós falarmos de Roma, também vai existir Roma e depois vai acabar em Roma também. Beleza? Vamos lá. O poder dos basileus foi sendo transferido para a aristocracia, que se formava, culminando com a formação de um governo oligárquico. Basileu é aquele que liderava a tribo. Tranquilo? Aos poucos, esse poder do basileu ele vai perdendo status, né? Ele vai ficando cada vez mais fraco. E surge uma outra classe, uma classe ligada aí à terra, à aristocracia. E essa aristocracia começa a ditar, né, as formas que a sociedade, as formas de organização social. E surge aí, então, uma oligarquia. O que significa oligarquia? Significa governo de poucos. Nós vamos ver, quando nós vamos falar agora de Esparta, que só uma classe social de Esparta tinha direito político. Beleza? Então, nós temos o quê? Um governo de poucos. Tranquilo? Vamos lá. Dentre as mais de 100 cidades-estados formadas na Grécia, algumas mantiveram oligarquia, como Esparta, e outras caminharam para a democracia, como Atenas. Olha aí, todas pertencem à Grécia. Olha aqui, Atenas está aqui, ó, e Esparta está aqui. Ou seja, todas são Tebas, está aqui, né, Sardes, diversas cidades-estados espalhadas aí. Todas pertencem à Grécia, mas têm seu governo e suas leis distintos, né? O que torna aí as chamadas cidades-estado. Onde a gente falou de cidade-estado também foi quando nós falamos sobre os fenícios. Quando a gente estava estudando sobre os fenícios, falamos que a Fenícia era formada por diversas cidades-estado. Tranquilo? Vamos agora falar especificamente de Esparta. Esparta está aí muito presente no nosso cotidiano, né, na nossa cultura, por conta aí da cultura pop. Aqueles que jogam videogame, né, tem aí a figura do Kratos como um espartano, Kratos do God of War. Nós temos aí a Batalha dos 300 de Esparta, né, que é um quadrinho que virou filme, né, diga-se passagem, um bom filme.
Então a gente tem um pré-conhecimento aí do que é o espartano, da sociedade espartana. Eu aposto que se eu perguntasse para vocês sobre alguma coisa de Esparta, vocês iam logo lembrar de militarismo, né? E é isso que tem que ser lembrado mesmo. Esparta é uma sociedade que ela é voltada para o militarismo. Ela é toda estruturada através do militarismo. Vamos entender um pouquinho então dessa sociedade espartana. Ela tinha uma estrutura social rígida, praticamente sem mobilidade social. Ou seja, se você nasce numa classe, você basicamente vai morrer naquela classe social que você surgiu. E, por exemplo, não podia nem ter casamento entre classes sociais diferentes. Você só podia casar com pessoas que fossem da mesma classe que você. Tranquilo? A sociedade era dividida em três classes aqui, ó. Esparciatas, essa galera aqui é a elite da sociedade espartana. Detinham plenos direitos políticos, as principais propriedades e o poder militar, político e religioso, e dedicavam-se exclusivamente às atividades militares. Então é essa classe aqui, esparciatas, que está aqui, ó, no topo da pirâmide, é que vai ser a classe privilegiada da sociedade espartana. A outra classe que nós temos aqui é o periecos, homens livres, mas não tinham direitos políticos, dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Beleza? É uma galera que não é escravizada, é livre, mas não pode exercer a política, não pode participar das decisões da cidade-estado. E, por fim, os ilotas, que eram escravos e constituíam a maior parte da população. Eram pessoas ligadas à terra, que trabalhavam nas terras dos esparciatas, produziam nessas terras da elite e tinham que dar a maior parte da sua produção para sustentar essa classe privilegiada. Então, a maior parte da população espartana era constituída por essas pessoas que eram presas à terra, por escravos, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ó. O governo era comandado por uma diarquia. O que significa diarquia? Diarquia é quase a mesma coisa que monarquia. Mono significa um, di significa dois. Então nós vamos ter dois reis na sociedade espartana. Um cuidando dos assuntos religiosos e outro cuidando dos assuntos militares. Daí diarquia. Representados por dois reis que cuidavam das questões religiosas e militares. Beleza? Aqui a gente tem um mapa, né, da parte do mapa, na verdade, da Grécia Antiga, e aqui a gente tem um foco na cidade-estado de Esparta, beleza? Aqui a outra cidade-estado de Atenas, tranquilo? A Batalha dos 300 de Esparta, né, aí, que a gente conhece dos filmes e tal, acontece aqui, ó, em Termópilas, beleza? Contra os persas, que nós vamos falar na próxima aula sobre as guerras médicas. Tranquilo? Vamos lá. O poder dos reis, ou seja, da diarquia, era limitado por três instituições. Então, tinham três instituições que fiscalizavam os reis. Lembrando, essas instituições eram formadas por aqueles que pertenciam à classe superior, né? Que pertenciam aí à classe privilegiada. Vamos aqui, ó. Uma das instituições é o eforato. Comandavam a vida social, fiscalizavam os reis e podiam vetar as leis. Ou seja, era uma classe em que ela tinha o poder de fiscalizar os reis e vetar uma lei caso essa lei eles julgassem imprópria. Então era uma classe muito privilegiada. De fato, era quem detinha o poder na sociedade espartana. Gerúsia, ou Conselho dos Anciões. Aqui eram formados por espartanos anciões, acima dos 60 anos de idade. Beleza?
responsável pela criação das leis e pela justiça. Lembrando, o Eforato, a Gerúsia e a Ápela, que nós vamos falar, eram formados pelos esparciatas. É a única classe que tem direitos políticos, a elite. Ápela elegia membros da Gerúsia e do Eforato. Aqui a Ápela a gente vai ter membros da elite a partir dos 30 anos de idade. Então essa Ápela vai eleger os anciões aqui para o Conselho de Anciões e o Eforato. Beleza? Vejam que o poder está dentro de uma classe social e nada mais, não sai dela. Em Esparta, o Estado garantia toda a estrutura material aos esparciatas, ou seja, o governo garantia toda a estrutura que essa elite precisava. E essa elite só tinha uma obrigação, que era dedicar-se exclusivamente às atividades militares. Por ser uma sociedade toda voltada para o militarismo, os espartanos vão ser os maiores guerreiros da Grécia Antiga. Nenhum exército de alguma cidade-estado é tão bem treinado e preparado como o exército espartano. Tranquilo? Beleza? Então, o que rola? Desde criança, o cidadão espartano, né, a pessoa que vive em Esparta, desde criança, ela é preparada para o combate. As mulheres espartanas também recebiam treinamento militar, né? Por quê? A mulher com um corpo forte e bem preparado geraria também crianças fortes que poderiam se tornar ótimos soldados. Então, é uma estrutura toda pensada no militarismo. A criança era separada da mãe quando atingia uma determinada idade. Depois, essa criança recomeçava a receber treinamento militar e só podia voltar depois de alguns anos após o término desse treinamento militar, onde a criança passava fome, frio, aprendia a caçar, a matar, né, para que ela se tornasse um espartano de fato, beleza? Aqui do lado a gente tem um esquema, né, de mais ou menos como funciona a sociedade espartana. Vamos aqui, ó. A diarquia relacionada diretamente com o exército. A gente vai ter um rei que toma conta das questões militares, beleza? A gente tem aqui, ó, uma assembleia constituída pelos esparciatas, que são as pessoas da elite. E essas pessoas da elite, elas elegem os 5 éforos, ou seja, os 5 que vão fiscalizar o rei. Essa elite aqui, as esparciatas, também elege os membros da Gerúsia ou Conselho dos Anciões. Tranquilo? E os membros dos esparciatas, a elite que o Estado oferece tudo que eles precisam, eles cuidam efetivamente da questão militar. Os periecos aqui, ó, que eram aqueles que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, eles tinham um serviço militar obrigatório no período de guerra, mas eles não compunham o exército permanente. Durante a guerra, eles precisavam, então eles tinham ali o serviço militar. E os zilotas, que eram os servos, os escravos, não tinham direito político algum. Não participavam das decisões. Beleza? Vejam bem que é só essa classe aqui, ó, esparciatas, que toma todas as decisões. Os periecos é aceito no exército em momentos de guerra. Beleza? Então vamos falar sobre a formação da polis Atenas, né, da cidade-estado de Atenas. Marcada por um litoral pouco fértil, né, ou seja, as terras no que a gente chama de Atenas, né, na cidade-estado de Atenas,
não eram férteis, né, as terras do litoral. Isso fez com que? Isso fez com que os atenienses se lançassem no mar, porque a solução encontrada era explorar outras regiões e traçar rotas comerciais, já que a terra em que eles habitavam não era apropriada para a agricultura. Beleza? Vamos aqui, ó. A presença de baías e golfos incentivou a construção de portos que facilitaram o desenvolvimento do comércio marítimo. Né? Vejam aqui no mapa, de vermelho aqui, é a região de Atenas. Olha só, é basicamente banhada pelo mar em todas as direções. Então, os atenienses vão se lançar aí no mar, né, para traçar rotas comerciais e explorar outras regiões. Sua ocupação foi feita pelos jônios, já falamos isso lá na origem aí dos povos indo-europeus que ocuparam o que a gente chama de Grécia. É conhecida como berço da democracia. Demos significa povo, cracia, governo, ou seja, o governo do povo. Também é o berço da filosofia. Nós já estudamos isso nas aulas de filosofia, os primeiros filósofos até, os primeiros filósofos gregos, né? Sobretudo os filósofos aí que surgem na Grécia Antiga, destaque para os atenienses. Foi uma das maiores cidades-estado da antiguidade, né? Da Grécia Antiga. Né? A gente pode destacar, como eu falei no início, a gente vai destacar duas: Esparta e Atenas. Por quê? São as mais importantes. E essas vão liderar as outras cidades-estados. Antes de surgir a democracia em Atenas, né? Aqui está faltando S, gente, desculpa. É Atenas, tá? Antes de chegar ao regime democrático, Atenas teve um longo processo de amadurecimento político. Primeiro, ela foi uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos. Depois surgiram aí os legisladores que vão criar leis que vão tentar aí agrupar uma maior quantidade de pessoas no processo político. Teve depois a tirania e, por fim, a democracia. Beleza? Vamos lá. Divisão social da cidade de Atenas, né? A gente viu a divisão social espartana. Agora a gente vai ver um pouco da divisão social ateniense. Era basicamente dividida em eupártidas. Quem eram os eupártidas? Os chamados de cidadãos. A gente vai entender que o conceito de cidadania em Atenas é muito diferente do conceito de cidadania que nós temos hoje. Beleza? Os eupártidas, eles são a elite, né? São a classe, a gente pode ver aqui, ó, tá no topo da pirâmide social. Quem eram eles? Homens, filhos de mãe e pai ateniense. Beleza? Logo depois, a gente tem aqui os demirugos e os gergóis, que em alguns livros eles são considerados a mesma classe. Né? Aqui a gente fez uma divisão, né? Mas muitas vezes eles são aglutinados numa mesma classe. Tranquilo? Na classe que eu coloquei aqui, ó, dos metecos. Beleza? Vamos lá. Gergóis, pequenos proprietários. A propriedade agrária, né, a posse da terra, ainda vai ser um diferencial no desenvolvimento aí digamos, das posses, né, da divisão social, né? Quem tem as melhores terras tem mais posse, tem mais grana e com isso fica no topo da sociedade. Os georgóis são pequenos proprietários. Demiurgos são comerciantes. Beleza? Os metecos, que também pode ser incluído aqui, né, entre os comerciantes, só que o diferencial os metecos eles eram estrangeiros. Eles não eram atenienses. Então, novamente, vocês podem, em alguns livros, vocês vão encontrar aí tudo como aglutinado numa mesma classe, beleza? Dependendo do material que se utiliza. Os metecos eram quem? Estrangeiros.
pessoas que se dedicavam ao artesanato não eram considerados cidadãos. Cidadão vai ser basicamente o eupátrida, só a galera que pertence a essa classe social. Por fim, a gente tem aqui os tetas, que são servos, e, novamente, aqui nessa pirâmide está separado, mas em alguns livros vocês vão ver os tetas sendo aqui como escravos e servos, né? Aglutinação. E quem eram os escravos na Grécia Antiga? Prisioneiros de guerra ou escravo por dívida, né? Aquele cara que adquiriu algo e não consegue pagar, por exemplo, a sua propriedade, a sua terra, e ele se torna, ele é escravizado, né, por conta da sua dívida. Beleza? Então, essa aqui é a divisão social da Grécia Antiga. A gente pode ver que quem está no topo tem mais direitos do que quem está na sua base. Até o século VII a.C., Atenas era governada por um rei que acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Esse rei, esse tipo de governo, vai fazer com que ocorra a concentração de terras, beneficiando uma classe social específica, né, a elite ateniense, em detrimento das outras. Beleza? Devido ao abuso de poder, os atenienses exigiram reformas políticas e sociais. Assim surgiram os chamados reformadores. Esses reformadores eles vão tentar ali apaziguar, né, diminuir os conflitos sociais. Só que as mudanças que esses legisladores vão fazer não vai ser suficiente para a maior parte da população ateniense. E com isso as revoltas vão aumentar. Beleza? Vamos lá. Podemos destacar alguns reformadores, entre eles Dracon, que impõe as leis escritas, que é algo muito importante, já que agora vale o que está escrito, né? Não é mais aquela lei oral, que vale o que eu falo. Agora eu posso recorrer às escrituras, ao que está escrito no papel é o que vale, beleza? Destacamos também aqui o Solon, que ele acaba com a escravidão por dívida, e o Clístenes, que introduz a democracia ateniense. Vamos aqui, ó, Dracon. Código de leis igualando juridicamente os cidadãos. Retirou os eupátridas do poder jurídico. Ou seja, ele tira o poder de criação das leis da mão da elite ateniense. Solon, aristocrata de nascimento e comerciante de profissão, aboliu a escravidão por dívida. Isso aí foi algo mega importante aí durante o governo de Solon. Limitou as grandes propriedades, ou seja, ele novamente está atacando a elite ateniense, né? Os eupátridas. Incentivou a indústria e o comércio, adotou o critério de riqueza para a ascensão social. E por fim, aqui a gente bota o Clístenes, pai da democracia. Né? A democracia tem origem no seu governo. Ele amplia a participação política. Todos os cidadãos tinham os mesmos direitos políticos e cria o ostracismo. Lembrando, cidadão, a gente vai falar agora sobre o conceito de cidadão, o conceito de cidadania em Atenas, que é muito diferente do que a gente tem hoje. Beleza? Vamos lá. Democracia ateniense. Eclésia, onde as decisões políticas eram tomadas. Aqui na figura a gente tem uma representação do que poderia ser a eclésia. Quando a gente estuda filosofia grega, a gente fala sobre os sofistas. Né? Os sofistas eram mestres da retórica. E eles eram muito importantes para a Grécia Antiga, sobretudo na cidade de Atenas. Por quê? Se eles são bons de desenrolo, são bons de bate-papo, né, da retórica, de convencer o outro através das palavras, as decisões políticas eram tomadas na eclésia, na Grécia Antiga.
Então as pessoas falavam as suas ideias e tinham que convencer as outras ali no momento. E com isso, uma proposta poderia ser aprovada ou não. Dessa forma, os sofistas eles eram fundamentais para ensinar a técnica de retórica, a técnica da boa fala para os políticos. Beleza? Só que aí tem toda aquela crítica de Sócrates aos sofistas, porque os caras não estavam vinculados à verdade. Né? Eles recebiam dinheiro e convenciam daquilo que poderia ser até alguma coisa falsa ou prejudicial. Eles utilizavam sua técnica independente se fosse alguma coisa certa ou errada. Mas então, na Grécia Antiga, né, na cidade de Atenas, as decisões políticas eram tomadas na eclésia, que é basicamente uma praça onde as pessoas debatiam e convenciam ou não umas às outras. Beleza? Só poderiam atuar politicamente, ou seja, apenas seriam considerados cidadãos aqueles que se enquadrassem nos critérios estabelecidos nas reformas de Clístenes. Assim eram cidadãos todos os homens adultos maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, excluindo-se então as mulheres, os estrangeiros e os escravizados. Ou seja, olha como é restrito o conceito de cidadania de Atenas. A pessoa precisa ser homem, maior de 18. Ela precisa ter nascido em Atenas e ser filho de pais atenienses. Tranquilo? Com isso a gente exclui os estrangeiros que moravam em Atenas, nós excluímos as mulheres, nós excluímos os escravos, ou seja, a gente exclui a maior parte da população ateniense e o poder político, as decisões, continua na mão de uma pequena parcela da sociedade ateniense. Olha como é muito distinto do nosso conceito de cidadania hoje. Beleza? Um dos maiores riscos que o sistema ateniense corria era que um cidadão conseguisse concentrar poderes, fazendo com que a Assembleia sempre aprovasse as leis que propunha. Por isso foi criado o ostracismo. Qualquer cidadão que tentasse concentrar poderes para si, não respeitando o poder da Assembleia, seria exilado e teria seus direitos políticos cassados por 10 anos. Ou seja, aquele que concentrasse os poderes e induzisse a Assembleia a votar sempre naquilo que ele propõe, né, utilizando aí de manobras sorrateiras para isso, ele tinha seus poderes políticos, os seus direitos políticos cassados. E era colocado no chamado ostracismo. Não poderia participar da política ateniense por 10 anos. Depois disso, ele poderia voltar. Beleza? Guerras médicas. Conflito entre os persas e os gregos. Vamos entender esse termo, guerras médicas. Os persas também eram chamados de Medo. Os persas, eles aglutinaram um povo chamado de Medo. Daí eles passaram a ser conhecidos como Medo-persas. Tranquilo? Daí o nome Guerras Médicas contra os Medos, que também são chamados de persas. A Pérsia é onde hoje é o Irã, né? A região ali onde hoje se encontra o país chamado de Irã, era, digamos, o território persa. Só que os persas aqui na antiguidade, eles vão dominar um território gigantesco, eles vão construir um império absurdo. Né? Eles vão ter um exército gigantesco. A gente está falando de um povo que surge no Oriente Médio e dominou aí parte da Ásia e parte da Europa. Está tentando dominar, na verdade, parte da Europa e tentando conquistar a Grécia. Então, os persas, né, aí na figura de Xerxes e de Dário, eles vão ser aí conquistadores de um grande território. Beleza? Entendemos então o que significa médicas. Seguindo, ó, essa ameaça
da invasão persa, unificou as cidades-estados, mesmo elas sendo mega diferentes entre elas. Mesmo a forma de governo sendo diferente, os tributos, as leis. Mas lembram, todas elas pertenciam à Grécia. Então tinha um sentimento, uma unidade cultural. Falavam a mesma língua, cultuavam os mesmos deuses. Então, mesmo elas sendo muito distintas, elas vão se unir aí para tentar conter o avanço persa sobre o seu território. A batalha mais famosa e eternizada pelos quadrinhos de Frank Miller e pelo filme, né? Do filme de 300 de Esparta, é a Batalha de Termópilas. Termópilas ele é um desfiladeiro em que a estratégia militar foi muito bem executada, porque não importa a quantidade de pessoas, o tamanho do exército, se um desfiladeiro só dá para passar um número X de pessoas. Então os soldados espartanos ficaram nesse desfiladeiro esperando os persas chegarem. A outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui que não foram exatamente 300 espartanos que foram para a batalha e lá lutaram até a morte contra os persas. Não. Leônidas, de fato, ele vai levar um número de espartanos, mas não é esse número exato aí de 300. Beleza? Leônidas, ele é um rei de Esparta. E a gente viu que Esparta é uma diarquia, né? Temos 2 reis. Leônidas vai para o conflito. Ele e os seus soldados morrem, né? Eles são derrotados ali em Termópilas. Mas isso foi fundamental para atrasar a invasão persa e facilitar, né, a organização de um conjunto de cidades-estados para tentar derrotar os persas. Né? Então, ali é fundada a chamada Liga de Delos ou Confederação de Delos. O que é isso? As cidades-estados vão se juntar, né? Elas vão se unir. Atenas vai emergir aí como a cidade, digamos, responsável por essa união, que vai administrar essa união. Atenas vai ser responsável por recolher impostos das cidades-estados e reverter esses impostos em armas, em navios, né? E reverter esses impostos para a utilização na guerra. Então, Atenas vai recolher impostos de diversas cidades-estados e vai investir na guerra. Com essa organização aí na Confederação de Delos, os gregos conseguem derrotar os persas. Os persas são derrotados, só que a Liga de Delos ela não é desfeita com a derrota dos persas. Né? E o que rola? Atenas continuou recolhendo impostos, só que agora o dinheiro recolhido era investido na própria cidade de Atenas. A gente tem aí um domínio ateniense, né, uma hegemonia ateniense, que vai continuar aí dominando outras cidades-estados. Isso vai gerar um sentimento de revolta em algumas cidades-estados. Beleza? Essa hegemonia, essa liderança ateniense, até mesmo pós as guerras médicas. Assim que termina as guerras, Esparta se retira da Liga de Delos. Esparta não continua, mas outras cidades continuam ainda pagando impostos para Atenas. Beleza? Daqui a pouco a gente vai dar um foco sobre essa saída de Esparta. Vamos olhar esse mapinha aqui do lado, que tem aqui essa linha roxa, é a expansão de Xerxes. Xerxes era um imperador, né, persa. Vejam então essa linha roxa, de onde eles vêm e a quantidade de territórios que eles vão passando até chegar na Grécia Antiga. Aqui, esse território amarelo mais escuro,
A gente tem aqui, ó, Império Persa. Essa parte aqui. Esse amarelo mais claro aí, ó, conquista dos persas. Olha só o território que os caras dominavam e olha só o território que eles estão dominando até chegar na Grécia. Tranquilo? Beleza? A batalha naval, né, a marinha, foi muito importante para conseguir expulsar os persas. E Atenas tinha uma grande marinha. Né? A gente viu que o território ateniense não era propício à agricultura, porque as terras do litoral eram meio que inférteis, difíceis. Então, eles eram ótimos navegadores, né? Porque foram obrigados a se lançar ao mar. Eles eram comerciantes, né? E traçaram rotas comerciais, e então eles conheciam bem ali o Mar Egeu, né? Ali a região. Beleza? Vamos então seguindo. Mesmo aí com a saída, com a derrota dos persas, a liga não foi desfeita. Já falamos sobre isso. Atenas continuou arrecadando impostos e investindo na própria cidade-estado. Isso gerou uma insatisfação de outras cidades. Aí surge aí, a gente volta a falar sobre a saída de Esparta da Liga de Delos. Através da liderança de Esparta, foi criada a Liga do Peloponeso. Esparta está localizada na península do Peloponeso. Aí, com isso, as cidades-estados que se sentiam prejudicadas por essa hegemonia ateniense vão se unir a Esparta. Então, a gente vai ter dois grupos. A gente vai ter as cidades-estados ali na Liga de Delos, lideradas por Atenas, e a gente vai ter, do outro lado, as cidades-estados lideradas por Esparta. E a gente vai ter aí o conflito dessas duas cidades-estados. A gente vai ter a disputa pela hegemonia da Grécia Antiga. Tranquilo? Inclusive, aí para a galera que joga, né? O Assassin's Creed Odisseia se passa nesse momento, em que você é um espartano ou uma espartana, né? E você está nesse conflito aí da Guerra do Peloponeso. E se passa exatamente nesse período histórico que nós estamos falando. Beleza? Seguindo então, essas duas cidades-estados vão entrar em conflito e Esparta vai sair vitoriosa. Então, Esparta vai exercer durante um tempo a liderança, uma hegemonia no mundo grego. Só que, com o passar do tempo, as cidades-estados que estavam ali apoiando Esparta vão perceber o seguinte, que Esparta exerce uma liderança muito mais rígida do que Atenas fazia. Né? A Esparta tem toda aquela estrutura militar, uma estrutura bem definida, rígida, quase inflexível. Então, a galera vai pensar assim, caraca, a gente estava achando ruim em Atenas, mas tá pior com Esparta, cara. Os caras são mó ruim de desenrolo. E com isso, outras cidades-estados vão se unir e lutar contra Esparta. Né? Vai ter um momento que a cidade de Tebas vai dominar. Né? Então, assim, a Guerra do Peloponeso ela vai diminuir, vai minguar a força das cidades-estados da Grécia Antiga, porque elas vão começar a entrar em conflito entre elas pelo domínio da região, e isso vai fazer o quê? Vai facilitar a chegada de outros povos. Então, um outro povo que vai chegar e vai, de fato, dominar a região é a galera que vem da Macedônia. Tranquilo? Antes de falar da Macedônia, vamos olhar aqui esse mapinha. Ó. Guerra do Peloponeso. Territórios verdes aqui, ó, aliados a Esparta, e territórios amarelos aliados a Atenas. Então, a gente tem aqui uma série de cidades-estados que estão aí formados em blocos, beleza? Vamos, então, seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre o período da Macedônia, sim, sobre o domínio da Macedônia na Grécia Antiga, que é chamado de período helenístico.
Seguindo aqui, ó. Após o domínio espartano, começa uma sucessão de conflitos entre as cidades e estados. Já falamos aí que elas vão disputar a hegemonia do mundo grego, o que facilitou a invasão de outros povos na Grécia Antiga. Também falamos disso. A Grécia é invadida pela Macedônia, começando o chamado período helenístico. A Macedônia vai dominar a Grécia, vai se destacar um cara aí chamado de Alexandre o Grande. A Macedônia vai dominar um território, olha só nesse mapa aqui do lado, esse território vermelho. Tudo que está pintado de vermelho é domínio da Macedônia. A gente está falando aqui de boa parte da Europa, boa parte do norte da África, parte do Oriente Médio e uma parte gigantesca da Ásia. Ou seja, Alexandre o Grande vai ser conquistador de um império gigantesco. Qual era o segredo para ele manter esse império? Ele não subordinava as regiões dominadas à sua cultura. Pelo contrário, ele deixava as regiões dominadas cultuar os seus deuses, ter os seus costumes, mas pagavam impostos para a Macedônia. E muitas vezes, né, ele vai absorver essa cultura vinda do Oriente, desses povos dominados. A cultura helenística é exatamente isso. É uma mescla de valores da cultura grega com valores da cultura oriental. Então a gente vai ter a mistura dessas duas culturas, da grega com a cultura oriental, que vai gerar a cultura helenística. Tranquilo? Vamos lá. Ó. Podemos destacar Alexandre o Grande como responsável pela vastidão do Império da Macedônia. Alexandre foi instruído por Aristóteles. Aristóteles, filósofo grego. Ou seja, Alexandre ele foi ensinado por um grego. O Alexandre ele vai ser apaixonado pela cultura grega. Ele vai incentivar a cultura grega. Ele vai adotar a moeda grega. Ele vai adotar o grego como idioma oficial. Ele vai espalhar a filosofia grega. Então, ele, aquele lance que eu falei, que ele não impõe a sua cultura. Né? Pelo contrário, ele respeita a cultura e às vezes até acaba assimilando, como vai acontecer aí na cultura helenística. Tranquilo? Ó, ele promoveu a união da cultura grega com a cultura oriental, originando a cultura helenística. Alexandre vai ser responsável aí pela criação de diversos monumentos, né? Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que fica no Egito. Novamente, para quem joga aí o Assassin's Creed do Egito, né, ele vai a Alexandria. Né? Então, Alexandre se passa... Obviamente que o jogo se passa no período à frente, né? Passa a 49 a.C., né? E aqui a gente está falando de algumas centenas de anos antes aí do nascimento de Cristo. Tranquilo? Ele vai promover a cultura, ele vai promover grandes obras, beleza? Grécia Antiga, cultura e influência. Os gregos são responsáveis pela base dos alicerces da cultura ocidental. Né? Ou seja, a filosofia grega, a filosofia ocidental, né, ela surge ali na Grécia Antiga. O modo de pensar, a política, né, a cultura grega se dissemina por toda a Europa. E, consequentemente, acaba chegando na gente porque nós fomos o quê? Colonizados por portugueses, por europeus. Beleza? Então, vamos lá. Podemos ver a cultura grega em toda parte da cultura contemporânea. Podemos perceber a política, falamos aí sobre a democracia, oligarquia, na Grécia também surge a tirania. Falamos sobre a filosofia grega, nós estudamos a filosofia grega, as ciências, né, a utilização da razão. A gente pode fazer aí uma relação, por exemplo, com a busca dos filósofos pela substância primordial.
o arqué, lembra disso? Lá da aula de filosofia. A gente pode falar sobre a arte, né, que vai ser uma inspiração para os renascentistas. A arte grega vai estar presente na cultura romana, né, vai influenciar a cultura romana, vai estar no cotidiano da civilização grega, sobretudo nas grandes cidades, né, nas cidades-estados, por exemplo, como Atenas. Tranquilo? A educação, ou seja, então a Grécia ela se faz muito presente em todos os âmbitos que nós possamos perceber ou pensar na nossa sociedade contemporânea. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura, né, e escultura da Grécia Antiga aqui. Ó. Os templos gregos tinham a função de abrigar escultura dos deuses e deusas, mas não era um lugar em que as pessoas iam para cultuar, fazer celebrações dentro dos templos, né? Um pouco diferente do que a gente entende por templo religioso, sobretudo o templo religioso que é majoritário aqui no Brasil, né, que é o cristão, né, onde as pessoas vão, né, eu acho que isso acontece em uma parte dos templos religiosos, as pessoas vão independente do credo, aí a gente pode ter a Umbanda, o Candomblé, a gente pode ter o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, as pessoas vão aos seus templos, né, e celebram e adoram os seus deuses. Na Grécia Antiga, o templo tinha o quê? Tinha a função de abrigar a escultura dos deuses. Mas as celebrações, os ritos, não eram feitos ali, né, dentro do templo. Né? Os templos foram construídos para serem observados por fora. Tinha como elementos básicos as colunas. Destacam três tipos de colunas. A coluna, desculpa, a coluna dórica, que é essa primeira aqui. Veja como que ela é diferente da coluna jônica, que por sinal é diferente da coluna de Coríntio, beleza? Olha só a diferença das colunas, elas são mais trabalhadas, uma é mais trabalhada do que a outra, beleza? Isso é para o quê? Para ornamentar por fora os templos para eles serem admirados, tranquilo? Vamos seguindo. Teatro e literatura. Destacam-se na dramaturgia grega, né, alguma série de autores, mas a gente vai destacar aqui de autores, desculpa, de autores mesmo, né, que fazem peças de teatro. A gente vai destacar aqui três na verdade. Ésquilo, que escreveu aí Prometeu Acorrentado, né, para quem que jogou aí o God of War 2, é aquele cara que está acorrentado, que vem um pássaro comer o fígado dele, né, o Prometeu aí o que tentou enganar Zeus para dar fogo aos homens. Né? Ésquilo escreve aí a peça de Prometeu, o Acorrentado. Depois a gente pode destacar aí o Sófocles, que escreve o clássico Édipo Rei, né? Que até hoje é utilizado aí pela psicologia para falar sobre o chamado complexo de Édipo, né? Uma relação aí digamos, fora dos parâmetros normais entre filhos e mães, né? Não sei se vocês lembram ou conhecem a história de Édipo, né? O Édipo, o pai do Édipo era um rei que foi visitar o oráculo e o oráculo falou que o filho o mataria e casaria com a própria mãe, né? E então o pai de Édipo manda matar Édipo, só que o executor do Édipo ele não tem coragem de matar a criança, então ele leva a criança para um lugar muito distante mesmo, e abandona lá, e ele acaba sendo criado, né, e por uma outra família, e essa outra família cria, enfim, no final o Édipo acaba, ele vai também no, no oráculo, e o oráculo fala que ele vai matar o pai, então ele foge da família que ele foi criado, e acaba encontrando o rei, né, não é na estrada, os dois lutam, ele mata o rei sem saber que é o próprio pai, ele casa com a mãe, enfim, ele tem todo um complexo aí, né, na história de Édipo. Vale a pena vocês procurarem depois.
e Aristófanes, que escreveu As Nuvens. Tranquilo? Lembrando que aquelas máscaras que nós conhecemos aí quando representa teatro, uma rindo e a outra chorando, é representativa aqui da cultura grega. Em Atenas havia diversos festivais e concursos entre os autores. Era uma cidade-estado que preza muito pela efervescência cultural. Atenas, beleza? Os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício, falamos do alfabeto fenício quando estudamos a Fenícia, inserindo vogais e transmitindo a diversos povos. Tranquilo? Então, o teatro é um legado da cultura grega que foi espalhado pelo Ocidente aí, né, pelos gregos. Tranquilo? História, filosofia e ciência. Heródoto é considerado o pai da história. Vamos lá. Não foram os gregos que criaram a disciplina que a gente entende como história, mas Heródoto é considerado o primeiro a fazer relatos históricos, né, de descrever e tentar entender o passado. Daí veio a ideia de Heródoto ser o pai da história. Tranquilo? A filosofia ocidental surge na Grécia, por volta do século VI a.C. Falamos muito sobre isso, né, sobre o surgimento da filosofia na Grécia. O surgimento da filosofia coincide com o surgimento da polis. Também falamos muito isso na aula de filosofia, né, que a polis, cidade-estado, são cidades independentes. Né? A gente pode tomar novamente aí Atenas como um exemplo. As decisões políticas eram tomadas na praça pública, onde aquele cidadão que tinha um poder maior de retórica conseguia fazer valer suas ideias. Tranquilo? Aí a gente falou sobre sofistas, falamos uma série de coisas. Vamos seguindo. Na medicina destaca-se Hipócrates, o pai da medicina. Por exemplo, o juramento de Hipócrates, toda pessoa que se forma, né, no curso de medicina, ao receber o diploma, faz o juramento de Hipócrates. Se tornou um símbolo, né, uma transição, um ritual de transição no final do curso de medicina. Aqui nessa figura do lado, a gente pode ver um teatro grego. Olha a magnitude disso. Olha como o teatro ele era fundamental aí na Grécia Antiga. Beleza? Vamos seguir. Jogos Olímpicos, né? Eu acho que essa daí é a tradição grega que a gente mais lembra, né? Que são os Jogos Olímpicos. Por que esse nome? Porque eles eram sediados na cidade de Olímpia. E era tão importante a magnitude desses jogos que, por exemplo, as guerras, os conflitos, as desavenças entre as cidades e estados, elas eram suspensas, né? Ou seja, se vivia tempos de paz durante a execução dos Jogos Olímpicos. Por quê? Para que os atletas, aqueles que fossem disputar os Jogos, pudessem circular de maneira livre e despreocupada para dar o seu melhor, né, durante as competições. As competições elas eram uma homenagem a Zeus, que é um deus, né, do Olimpo. Tranquilo? Seguindo aqui, ó. A partir de 776 a.C., gregos de diversas regiões, a cada 4 anos, se reuniam na cidade de Olímpia para um festival de competição que ficou conhecido como Jogos Olímpicos. Lembrando, os Jogos Olímpicos eles não abrangiam essa quantidade gigantesca de jogos que nós temos hoje. Primeiro era só as competições de corrida. E depois, ao longo dos anos, foi sendo incorporados mais jogos. Primeiro a corrida, depois veio as lutas, né? Depois veio a corrida de discos, enfim. E até hoje nós temos aí muitíssimos jogos. Os Jogos Olímpicos eles vão perdurar até o Império Romano, onde o imperador Teodósio vai mandar parar com os Jogos Olímpicos, né? E vão ser retomados no final do século XIX. Tranquilo?
Vamos lá. Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus. As competições eram tão importantes que havia chamada trégua sagrada. Esse período que eu falei aí que não poderia haver conflitos ou desavenças entre cidades e estados. Beleza? E não havia também assim uma grande premiação para os vencedores. Uma pessoa que vencia uma determinada competição olímpica, ela, ela recebia folhas de louro, né? E não ganhava uma remuneração, mas ganhava prestígio. Tudo por conta da honra de ser o melhor na competição que homenageia Zeus, tranquilo? E quem poderia participar dos jogos eram só cidadãos gregos, beleza? Estrangeiros não podiam participar dos jogos. Vamos falar aqui então da religião, já que a gente está falando dos jogos que vão honrar Zeus, vamos falar da religião, né? E também é muito presente aí no nosso cotidiano, na cultura pop, no nosso dia a dia, né? Enfim, eram politeístas, já estamos carecas de saber aí que politeístas são aqueles que acreditam em diversos deuses. Lembrando mais uma vez que as cidades-estados elas tinham seus próprios deuses, né? Cada cidade-estado adorava um deus, né? Então isso variava de cidade para cidade, mas todos conheciam aí os deuses gregos, né? Que compunham a Grécia. Os deuses gregos eram representados com forma e comportamento humano. Isso aí é uma novidade, porque os deuses gregos eles vão ter os mesmos vícios e virtudes do ser humano. Os deuses gregos vão sentir ciúmes, raivas, vão ter desejos, vão mentir, vão enganar, assim como os humanos fazem, beleza? Então os deuses gregos não são deuses perfeitos, mas sim são deuses que têm suas ganâncias, suas virtudes e suas falhas. Além dos deuses, eram reverenciados também os heróis. Quem eram os heróis? Filhos dos deuses com os humanos. O mais famoso aí que a gente pode citar é Hércules. Hércules é filho de Zeus com uma humana. A gente pode falar de Perseu, que também é filho de Zeus como humano. Então a gente vai ter os deuses e vamos ter os filhos dos deuses com outros deuses, que vão ser deuses. E os filhos dos deuses com humanos, que vão ser chamados de heróis. Tranquilo? E aqui do lado eu coloquei aqui uns desenhos de alguns deuses, né? São bem mais do que esses. Zeus é o deus do trovão aí, né? Ele é o rei do Olimpo, é o rei dos deuses. Poseidon é o rei do mar, certo? Governa os mares. Atena, né? Atena é a deusa da sabedoria. Inclusive, ela era filha de Zeus e nasceu da cabeça de Zeus, é a cabeça, sabedoria. Ares é o deus da guerra, não é o Kratos aí, como a galera pensa que joga God of War. Ares é o deus da guerra. Artemis é a deusa da caça. Hermes é o deus mensageiro, né? Ele carrega mensagens, tranquilo? Hera é a deusa da maternidade. Deméter é a deusa da colheita. Tem até um mito aí sobre a criação, né, sobre as estações do ano, que Deméter casou com Hades, que por sinal não está aqui, que é o deus do submundo. E foi acordado que ela ficaria parte do ano junto a Hades e a outra parte no Olimpo. Quando Deméter ela vai para o submundo ficar com Hades, ela fica triste. Daí as plantas morrem. Aí eles têm o outono e o inverno. E quando ela volta para o Olimpo, ela
fica feliz, aí daí nós temos a primavera e o verão. Hefesto é o deus que faz as armas dos deuses, né? Temos Apolo, Dionísio e Afrodite. Tranquilo? Afrodite é a deusa da beleza. Dionísio, o deus, né, do vinho. E por fim aqui a gente tem Apolo, que é o deus da juventude, né, o deus da luz, conhecido aí como uma divindade solar. E temos outros deuses aqui, como por exemplo Hades, que é o deus do submundo e não está aqui. Tranquilo? Com isso, meus queridos, nós terminamos aí a nossa parte de Grécia Antiga. Beijoca, gente. Tchau, tchau e até a próxima.